Vamos início a nossa primeira videoaula de História no ensino médio, terceiro ano. E para começar, vamos com o imperialismo. O que seria o imperialismo? Imperialismo é a dominação de um povo por outro mais forte. O momento histórico em que nós vivenciamos o maior número de países dominando outros povos seria durante o período da expansão marítima europeia, com o imperialismo europeu. Então, a partir desse momento, os europeus começam a invadir, a dominar novas terras e terras já conhecidas. Então, eles vão buscar expandir os seus territórios, seus domínios, conquistando mais riquezas, conquistando mais povos, dominando assim áreas cada vez maiores. Então nós podemos falar que o imperialismo ele vem da ganância. São os reis europeus que vão buscar mais e mais riqueza, invadindo e dominando civilizações menos desenvolvidas, civilizações mais fracas. Então nós podemos falar dessa expansão do imperialismo na África, na Ásia, na Oceania e na América. Aqui nós temos os países que vão desenvolver esse imperialismo, essa dominação sobre esses continentes. Vamos ver algumas imagens. Aqui nós temos o continente africano. Perceba que ele está todo recortado em cores. Cada cor representa um país europeu que vai ter domínio sobre essa área. Então nós temos a Inglaterra, a França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, Bélgica, que vão dominar esses territórios. Evidentemente que não ao mesmo tempo, eles vão chegando, cada país vai vindo em uma época diferente e em certo ponto nós vamos ter esse panorama, né, onde esses países vão exercer seu poder, sua dominação sobre os povos africanos. Nesse outro mapa nós temos a Ásia. Então nós temos aqui a presença de várias nações europeias dominando a Ásia também. Então você tem aí os britânicos, os ingleses na Índia, e assim sucessivamente. Presença de holandeses, espanhóis, portugueses, franceses. Aqui nós temos parte da Índia e vindo já para a Oceania. Então nós vemos a dominação dos britânicos, como foi grande nessa região, se expandindo aí, não só pela Índia, mas vindo também para a Austrália. Nós temos os portugueses, até os Estados Unidos em determinado momento histórico vai ter sua presença também de dominação nessa região. Então os Estados Unidos é uma questão interessante. Por um longo período eles foram dominados pelos ingleses e em outro momento, pós sua independência, eles começam a impor a dominação em outros lugares. Então isso aí é bem interessante para a gente perceber que o dominado em algum momento pode passar a ser o dominador. Aqui nós temos a América. A gente percebe que na América os espanhóis vão ter um território bem maior de ocupação. Os portugueses se restringem ao Brasil. Nós temos também a presença dos ingleses nos Estados Unidos e também onde hoje nós temos o Canadá. Temos também a presença dos franceses em parte dos Estados Unidos e parte do Canadá também. E nós podemos notar também a presença dos holandeses. Então, ali vizinho, próximo do Brasil, nós temos a Guiana, o Suriname, Guiana Francesa, que vai ter a presença de ingleses, de holandeses e de franceses. Quais eram as justificativas para essa dominação, para essa presença de europeus nesses territórios? Eram questões políticas e questões econômicas. É você expandir o território, expandir o poder de domínio, de controle daqueles impérios, daqueles reinos europeus e ampliar cada vez mais a riqueza desses reinos. Então você, quando domina um território desse, você vai buscar metais preciosos, especiarias, escravos,
madeira, todo tipo de produto que pudesse gerar riqueza ao rei. Nós vamos ter também a ideologia do europeu enaltecida e a cultura local menosprezada. Então, todos esses países que foram colonizados, toda a cultura, a religiosidade, todas as crenças, a forma de viver do indígena, do nativo é menosprezada, é rebaixada. E acima vem a ideologia do europeu. E isso permanece até hoje. Isso é uma coisa que infiltrou dentro da sociedade e até hoje é assim, infelizmente. Existiu oposição a esse imperialismo? Com certeza. Os povos que aqui viviam, caso do Brasil, por exemplo, os indígenas brasileiros, tentaram lutar contra a presença desses europeus. Mas a força, a evolução tecnológica dos europeus era muito maior, o uso da pólvora, armaduras, embarcações, o que deram grande vantagem. Mas houve sim em todos esses territórios, não só no Brasil, mas Estados Unidos, América Central, outros países da América do Sul, África, Ásia, Oceania, todos resistiram à presença dos estrangeiros, mas a evolução tecnológica militar da Europa estava muito à frente, não possibilitando aos indígenas a resistência. Existe também o fator das armas químicas. Naquele momento, sem saber, os europeus já possuíam uma terrível arma química, que eram os vírus. Então, o europeu já carregava com ele vários vírus que aqui na América, por exemplo, os nativos não tinham anticorpos. Você tinha a gripe, você tinha o sarampo, a rubéola, várias doenças que foram trazidas e dizimaram os indígenas, exterminaram. Então, a arma química, vamos dizer assim, sem saber, foi a principal destruidora das nações indígenas a serem colonizadas. Quais as consequências desse imperialismo? Foram enormes prejuízos. Os povos dominados sofreram bastante. Então nós vamos ter, por exemplo, o trabalho forçado, principalmente os africanos vão ser utilizados como mão de obra escrava por muito e muito tempo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e no restante da América. Essa força de trabalho constante, terrivelmente forçada dos africanos foi largamente utilizada. Nós vamos ter a cultura imposta, como eu já disse, a língua. Hoje nós não falamos o tupi-guarani, por exemplo, falamos o quê? O português. A língua do europeu que veio aqui explorar, assassinar, roubar, é a língua que nós falamos, não a língua do nativo brasileiro, verdadeiro dono dessas terras. Essa língua foi abandonada como a língua de uma raça inferior que foi destruída, explorada. Nós temos os costumes indígenas, pouca coisa sobrou. Hoje o uso de repente dos brincos, alguns adornos corporais se vinculam ao que os indígenas utilizavam. O fato do brasileiro tomar muitos banhos também tem a ver com os hábitos, costumes indígenas, mas são poucos do cotidiano que sobreviveram. O restante, a maior parte, foi completamente destruída pelos hábitos e cultura do português. A questão da religiosidade, hoje praticamente não se pratica as religiões indígenas, apenas a religião que o português trouxe. Então a cultura do europeu foi jogada em cima do país e completamente substituiu a dos nativos. Nós temos também a exploração das riquezas naturais. No caso do Brasil, podemos falar do pau-brasil, podemos falar da exploração do ouro, a cana-de-açúcar e várias outras. Então é sempre a retirada das riquezas naturais que são levadas para a Europa e lá são vendidas, comercializadas. Nós temos o processo de escravidão, que já falei, o trabalho forçado. Nós temos o atraso econômico local. Essa exploração vai provocar com que esses lugares a serem explorados demorem muito a se desenvolver.
certo? A exploração provoca o atraso econômico, excetuando o caso dos Estados Unidos, né, que foi uma colonização completamente diferente da colonização brasileira. Aqui nós tivemos uma colonização de exploração. Os Estados Unidos teve uma colonização de povoamento. São colonizações completamente diferentes. Enquanto que aqui o português vinha exclusivamente para roubar as riquezas, levar essas riquezas para a Europa, nos Estados Unidos o inglês chegava para viver ali. Eram famílias e famílias de colonos que saíam da Europa e vinham viver nos Estados Unidos, com a intenção de construir família, de desenvolver um lar ali. Então isso muda completamente o panorama da colonização. Nós temos também a desigualdade social e racial, que é muito forte, não só no Brasil, mas em todos os países onde houve esse processo de imperialismo. Nós temos os baixos salários, agora já chegando o reflexo para os dias de hoje. Esses países que foram explorados, eles vão sofrer hoje com a desvalorização do trabalhador. Nós temos também o subdesenvolvimento, que é reflexo direto desse processo de exploração. Com relação ao imperialismo moderno, ou seja, existe ainda imperialismo hoje? Nos nossos dias, nós ainda vemos atitudes imperialistas? Sim, nós temos, principalmente na área industrial. Dentro desse sistema capitalista, nós encontramos muito forte ainda o imperialismo. O que muda é o sujeito. Hoje, os imperialistas não são mais os reis. Hoje, nós temos as empresas, as multinacionais, os grandes empresários. Então, a indústria, na busca de matéria-prima em novos mercados consumidores, vão atuar de forma imperialista. Então são as multinacionais que vão explorar principalmente o trabalho barato, a mão de obra extremamente barata. Então você tem empresas que são marcas mundialmente conhecidas e produzem seus produtos em países pobres. Alguns exemplos nós podíamos citar: a Apple, a Nike, empresas que têm a sua sede nos Estados Unidos, mas que vão fabricar seus produtos na China, em Taiwan. Por que isso? Porque a mão de obra é infinitamente mais barata. O salário lá é muito mais barato comparado ao dos Estados Unidos. Então isso amplia os lucros dessas fábricas. Nós temos também, de certa maneira, a permissão para degradar o meio ambiente. Esses países pobres não vão ter uma legislação ambiental que proteja o meio ambiente. Então essas empresas têm muito mais liberdade para poluir, para degradar o meio ambiente nesses países. E finalmente nós temos os empréstimos e a manipulação de países em questões políticas. Então muitas vezes os países pobres pedem empréstimos financeiros a instituições monetárias internacionais como o FMI, que ao emprestar essas vultosas quantias acabam controlando politicamente os países pobres, como se você tivesse um cachorrinho na coleira ali, sempre para lhe obedecer. Eu empresto, mas em troca você vai ter que tomar essa e essa atitude política que favoreça o mercado internacional. Então você acaba sendo obediente a essas entidades internacionais. Então esse seria o imperialismo moderno hoje. Para que esse assunto fique mais claro, vamos ver um videozinho falando sobre a distribuição do território na África nesse período de expansão imperial europeia. A partilha da África. No século XIX, com o fim do tráfico negreiro e a independência das colônias americanas, o continente africano se tornou o palco de um novo processo colonizador, conhecido como a Partilha da África. Países como Inglaterra, França, Portugal e Bélgica disputaram e dividiram um continente em colônias, em busca de matérias-primas, mão de obra barata e conquistas de novos mercados consumidores.
Até o século XVIII, os europeus tiveram uma presença discreta no continente africano, estabelecendo entrepostos comerciais na costa e atuando no comércio de escravos. Foi apenas no século XIX que o interesse europeu se voltou para a ocupação do interior do continente, muitas vezes por meio da força. As primeiras expedições europeias para o interior da África ocorreram no começo do século XIX. Ao longo desse século, as nações europeias passaram a financiar expedições em busca das nascentes dos rios, de metais preciosos e de novas rotas de comércio. A ocupação dos territórios africanos pelos europeus era justificada com base na ideia de que eles eram seres superiores, racial e culturalmente, aos povos que pretendiam dominar. Uma das formas de civilizar os colonizados foi a tentativa de conversão dos povos africanos ao cristianismo. Os interesses e a disputa pelo território africano geraram conflito entre as nações europeias. Para solucioná-lo, os países se reuniram no final de 1884 e início de 1885 na Conferência de Berlim. A partilha e a divisão da África foram feitas com base no poder político e militar de cada país. A partilha da África foi feita de forma arbitrária, unindo etnias rivais e separando as aliadas. Isso contribuiu para a erupção de muitos conflitos e guerras civis, que persistem até os dias atuais. Muito bem, continuando com o assunto. Agora nós vamos falar sobre a Revolução Russa. E antes de entender o que foi a Revolução Russa, precisamos compreender como era a vida na Rússia antes dessa revolução. Até a segunda metade do século XIX, a sociedade russa ela era essencialmente agrária, ou seja, era um país com economia rural, agrícola. A indústria na Rússia praticamente não existia. A que tinha era muito primária e muito arcaica. Toda a economia, a infraestrutura econômica da Rússia era voltada para a agricultura. O governante nessa época era o czar. Czar é como se fosse um rei, um imperador, né? Nós vamos ter mais de 80% da população russa de camponeses pobres, pessoas extremamente humildes que viviam na pobreza, na miséria. 80%. A fome, o analfabetismo era comum nessa população. Essa grande quantidade de pessoas, 80% do povo russo, passava fome e não sabia nem assinar o seu próprio nome. Eram pessoas muito humildes, extremamente pobres. Nós vamos ter a modernização russa. O czar Alexandre II ele vai conduzir o plano de modernização da Rússia, querendo tirar esse país do atraso econômico, sair dessa situação agrária para entrar numa fase mais industrializada, mais moderna, que o resto da Europa já estava vivenciando. Então nós vamos ter nesse projeto, nesse plano de modernização, reformas nas Forças Armadas, né? O exército, as Forças Armadas russas vão ser mais bem equipadas, mais bem treinadas, vamos dizer assim, mais qualificadas. Isso exige uma grande quantidade financeira para que isso possa acontecer. Nós vamos ter uma série de obras públicas para melhorar a infraestrutura urbana e do próprio país como um todo. Nós vamos ter melhorias no sistema de transporte, a própria industrialização do país. E para que essas coisas aconteçam é necessário um grande capital. O governo russo ele precisava injetar muito dinheiro no país para que essa modernização viesse a acontecer. Evidentemente que o czar não ia tirar do seu tesouro, não ia tirar do seu bolso para pagar essas obras. Quem é que iria pagar isso tudo? O povo. Então o czar, para conseguir essa renda, para conseguir esse valor, para provocar esse plano, essa mudança, essa modernização, ele vai aumentar os impostos. Então o povo que já era miserável, que já passava fome, vai para uma situação econômica pior ainda, pagando mais impostos para bancar essa modernização.
o czar ele também vai abrir a economia para financiamentos estrangeiros. Então, bancos e empresas inglesas e francesas, principalmente, vão começar a trabalhar, a atuar na Rússia, injetar dinheiro dentro desse país. Isso era uma coisa que não acontecia antes. A Rússia era totalmente fechada. As empresas que existiam ali dentro eram apenas as russas. Então, a partir desse momento, o governo russo abre as portas da economia para empresas estrangeiras, principalmente da Inglaterra e da França. Com o desenvolvimento da indústria, os camponeses vão migrar em massa. Eles vão sair das zonas rurais, dos trabalhos terríveis e da fome do campo, para as cidades, em busca de empregos nas fábricas novas que estavam chegando. Enquanto isso, nós vamos ter um crescimento cada vez maior da burguesia industrial. Então, os empresários vão ficando cada vez mais ricos, e esse povo trabalhador que saiu do campo e foi para a cidade vai receber salários ridiculamente baixos, vão ser mão de obra praticamente escrava, ou seja, eles não vão encontrar melhores condições de vida, vão encontrar uma situação talvez até pior que a que eles viviam no campo, e as cidades vão inchar. A população das cidades vai ficar cada vez maior, vai crescer muito. Isso amplia muito a desigualdade social. O povo pobre se vê numa situação de extrema pobreza, enquanto a elite rica, os burgueses, os empresários, vão ficando cada vez mais ricos, explorando o trabalho desse povo pobre. Nós vamos ter também o início da oposição ao czarismo, ou seja, o surgimento de partidos políticos que vão começar a se opor ao czarismo, ao czar. Então, em contraste com essa pobreza, né, com esse rico e com esse pobre, nós vamos ter a difusão de ideologias novas que vão surgindo naquele ponto, como principalmente o socialismo, né, que são os ideais, os princípios criados por Karl Marx, esses que vocês veem aí na fotografia e abaixo. Né? Então, os princípios, as ideias de Karl Marx, que estava presente na sua obra, começam a dar embasamento para essa luta social que começa a acontecer na Rússia. No início do século XX vão surgir partidos políticos contra o czar, em oposição ao czar, e o mais importante deles é o POSDR, que significaria Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido ele vai se dividir em dois setores, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, não esqueçam desse nome, ele vai ser muito importante daqui para frente, Lenin. Então eles defendiam mudanças radicais no governo. Eles queriam derrubar o czar e estabelecer o socialismo por meio da revolução. Então é pé na porta e soco na cara. Eles queriam derrubar o czar, acabar com essa palhaçada do governo do czar e no lugar substituir o sistema pelo socialismo, através de uma revolução, de uma luta onde o povo iria invadir tudo e tomar o poder. Já os mencheviques, liderados por Georgy Plekhanov e Yuri Martov, não sei se a pronúncia é essa, eles acreditavam numa situação mais branda. As reformas políticas seriam graduais, feitas através de alianças entre o trabalhador e a burguesia, e assim aos poucos o sistema político iria mudar e o socialismo iria chegar. Então essa é a diferença entre bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques são radicais, é derrubar o czar e implantar o socialismo. Já os mencheviques são mais tranquilos, vamos com calma, aos poucos as mudanças vão acontecendo, não precisa de luta, o proletariado, o trabalhador, vai se aliar à burguesia e o socialismo aos poucos chegará. Começam a haver revoltas populares, muitas revoltas, revoluções do povo começam a acontecer, movimentos grevistas, né, vão sendo suprimidos violentamente pelo governo,
Sempre que existia uma nova manifestação do povo, uma nova greve, uma nova passeata, uma nova manifestação, o governo botava o exército, a polícia para cima desse povo, dessa população. A revolta mais conhecida de todas, a mais violenta, aconteceu no dia 22 de janeiro de 1905. Isso aconteceu na cidade de São Petersburgo. Os trabalhadores russos, eles vão para uma manifestação pacífica nas ruas de São Petersburgo, reivindicando salários melhores, redução na jornada de trabalho, ou seja, uma vida mais digna, uma vida mais justa, pacificamente. Muitos trabalhadores levam a família para essa manifestação. Era uma coisa tranquila. O czar, ele vai ordenar que as tropas imperiais militares atacassem esses manifestantes. Vai ser um banho de sangue. Centenas de homens e mulheres, crianças vão morrer atacados pelo próprio exército do seu país. Então é um descontrole terrível quando um exército que deveria ter a função de proteger o povo mata inocentes a mando de um governante terrível. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. A partir daí, o país começa a se tornar ingovernável, impossível de ser controlado, até chegar à queda do czar. Quais são os motivos que levam à queda desse governante, à queda do czar? Nós vamos ter o descontentamento popular com a baixa qualidade de vida, a vida do povo, da população era realmente terrível. Nós vamos ter a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. O povo, além de sofrer, ainda precisava ir para a guerra. Nós vamos ter o inverno do ano de 1917, que é um inverno terrível. Uma onda de fome se alastra pelo país. Lembrando que a Rússia é um dos países mais frios do mundo. Então esse inverno no ano de 1917 é um inverno extremamente rigoroso. As plantações não estavam vingando, a plantação morria. Você não tinha alimento para o povo e a onda de fome se espalha. Muita gente morre de fome ou de frio. Nós vamos ter a opressão e repressão do czar, um governante extremamente maligno para com seu povo. Começa a haver as grandes revoltas nas ruas, como é que a gente acabou de ver. O povo começa a destruir os tribunais, as delegacias, ou seja, o próprio sistema do país já não... A população já não acreditava mais nos juízes, já não acreditava mais na polícia. O descontentamento é completo. E sem ter como retomar o controle, sem ter como governar, o czar Nicolau II, que era o czar nesse momento, é obrigado a abdicar do trono. Pede para sair. Em março de 1917, o czar Nicolau II entrega o governo, não aguenta mais, chega e sai do trono, entrega o governo do seu país. Aí nós temos a Revolução Bolchevique. A partir de 1917, com a queda do czar, os bolcheviques tomam o poder. Então, na noite do dia 24 de outubro, liderados por Lenin e Trotsky, os bolcheviques assumem o governo do país. Então, os trabalhadores armados, juntamente com muitas unidades militares, vão invadir a cidade de Petrogrado e vão tomar o governo. Os revolucionários não vão ter dificuldades nenhuma, já que o czar entregou o seu governo. Então, o governo dos bolcheviques, como é que vai acontecer? Como é que vai ser esse governo? Com a tomada do poder, os bolcheviques eles vão iniciar suas mudanças políticas. As primeiras medidas vão ser estatização da marinha mercante e dos barcos. Então, todas aquelas empresas privadas que tinham vindo da França, que tinham vindo da Inglaterra, estavam atuando ali, vão ser estatizadas, ou seja, vão ser tomadas pelo governo e vão pertencer ao povo agora, vão ser estatais. Nós vamos ter a reforma agrária. O que seria a reforma agrária? É você pegar as grandes propriedades rurais que pertenciam a empresas, a empresários, a pessoas ricas. Essa terra vai ser tomada, vai ser dividida e distribuída para as pessoas pobres e carentes. Nós vamos ter a criação dos tribunais revolucionários,
que eram entidades para julgar questões nos tribunais e controlados pelo novo partido, né, pelos bolcheviques. Nós vamos ter também a criação das comunas agrícolas, que eram fazendas controladas por famílias de camponeses que vão trabalhar ali. Nós vamos ter o confisco dos bens da igreja ortodoxa. Na Rússia, a religiosidade era controlada pela igreja ortodoxa. Então, todos os prédios, os bens, as riquezas, as estátuas, as obras da igreja vão ser confiscadas pelo governo. A igreja perde todas as suas propriedades. Nós vamos ter também a proibição do ensino religioso nas escolas e a adoção do Partido Único. Os bolcheviques vão ser rebatizados de PC, Partido Comunista. Então, tanto os mencheviques como os bolcheviques agora vão ser um partido só, que é o Partido Comunista. E em 1922, com a intenção de englobar as demais repúblicas soviéticas e expandir o regime socialista, os países da região são anexados à Rússia, formando a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Então a Rússia deixa de existir como uma única nação, engolindo vários outros países vizinhos e formando a União Soviética. Nesse mapa, nós podemos perceber, o que vocês veem na cor verde é a Rússia, apenas a Rússia. E esses outros países na cor vermelha são os que vão ser anexados. Vão se somar para dar origem a uma mega nação, que é a URSS, União Soviética. Então, além da Rússia, agora a Estônia, a Latívia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadjiquistão vão fazer parte dessa mega nação. Vamos falar sobre o governo de Lenin. Lenin, ele vai assumir o governo, vai assumir o poder da nação e começar esse novo sistema político socialista. Quais foram as primeiras medidas de Lenin? Primeira medida, controle da produção. Parte da produção agrícola era entregue para o abastecimento do exército e das cidades. Então, os agricultores eles tinham que doar parte da sua produção. Uma parte era permitido que ficasse para eles, para sua sobrevivência, e o restante tinha que ser dado, entregue, doado ao governo. E essa produção agrícola seria utilizada para o abastecimento do exército e das cidades. Outra medida era o trabalho obrigatório. Os trabalhadores eles deveriam trabalhar nas folgas ou em horas livres, em construções públicas. Veja que situação é essa. O cidadão, além de ter o seu emprego normal, nas suas folgas, no final de semana, ele tinha que ir trabalhar em construções públicas. Então imagine que você passa a semana inteira trabalhando e no final de semana, em vez de ficar em casa descansando, você tinha que ir ajudar a construir uma estrada, uma escola, um hospital. Isso sem nenhum tipo de pagamento por esse trabalho. E o dinheiro vai ser abolido. Não existe mais dinheiro na União Soviética nesse momento. O pagamento dos trabalhadores ia ser feito através de troca de produtos e serviços. Então, se você precisava de comida, trabalhava e ganhava comida vinda do governo. Se você precisava de roupa, ganhava roupa. Onde você mora? Uma casa que o governo lhe destina. Então, era uma situação muito complicada. E essas medidas vão desagradar o povo. O povo começa a se revoltar contra esse governo. Realmente são medidas duras e muito complexas para serem aceitas tranquilamente. Com essa revolta do povo, o governo ele precisa mudar essa realidade. Então vem a NEP, Nova Política Econômica. Com essa NEP, Nova Política Econômica, começam a surgir novas medidas substituindo as anteriores. Então as empresas particulares voltam a existir, setores não estratégicos, é claro, em setores estratégicos como produção de energia, combustíveis,
produção de armamentos, alimentos, isso é estratégico, eles não aceitam empresas particulares, empresas privadas, só em setores não estratégicos. Nós vamos ter também a abertura para investimentos estrangeiros, que tinha sido proibido, e aí começa a vir de novo em setores não estratégicos, empresas como, por exemplo, inglesas e francesas. Os camponeses, eles foram desobrigados de doar sua produção, agora ela vai ser comprada pelo governo, né? E nós vamos ter o direito de venda de propriedade, então o capital começa a voltar, né? O capitalismo começa a ser utilizado ali dentro também, né? A questão do dinheiro. Em 1924 vai falecer Vladimir Lenin, e aí começa uma disputa muito grande para ver quem vai substituir Lenin, né? E em 1928, 4 anos depois, quem assume o lugar de Lenin vai ser Joseph Stalin, né? Stalin, que vai ser muito importante, inclusive no combate, na luta contra Hitler na Segunda Guerra Mundial. Isso é um assunto que nós vamos estudar lá na frente. Então é isso aí, gente. Encerramos nossa videoaula e agora vamos para a nossa primeira atividade. Vamos então para a nossa primeira atividade. Antes de começar, não esqueçam de copiar o cabeçalho. Escola Estadual João Alves de Melo, disciplina História, professor Diógenes Lira, turma 3º ano. Coloquem a sua turma, se é terceiro A, terceiro B, aluno, não esqueça de colocar o seu nome. Vamos para as questões. Primeira questão. Com base nessa nossa aula, descreva o imperialismo europeu e o imperialismo moderno, apontando suas diferenças. Além de descrever o que é imperialismo europeu e imperialismo moderno, coloque as diferenças, o que é que você entendeu. Questão 2. Quais as consequências do imperialismo e como isso afeta a sua vida? Então você vai ver aí quais foram as consequências do imperialismo e como isso atinge a sua vida hoje. 3. Quais motivos levaram à Revolução Russa? 4. Quais as principais características do governo bolchevique? Então é isso, gente. Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.